Muito bem. Vamos ouvir agora o pastor Fernando. E o pastor Fernando hoje atua como pastor administrativo da Igreja Unidos por Cristo, aqui em Felipe Camarão, e também é um dos nossos colaboradores da Aleph, e de fato hoje vai ter agora essa oportunidade de trabalhar o tema dentro do livro do Stott, Oferta, tá bom? Então você já vai se localizando na sua apostila, e logo após a fala dele, aí nós vamos ter um tempo onde vocês vão de fato trabalhar tudo aquilo que foi falado nessas 3 palestras agora do início, tá bom? Vamos orar? Deus amado, que assim o Senhor conduz esse tempo, abençoe o teu servo, conduz ele nesse tempo, e que assim possamos, ó Deus, mais uma vez entender, compreender a tua palavra, de maneira que possamos de fato saber como o Senhor deseja que nós trabalhemos a tua obra de maneira eficaz, de maneira contundente. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Boa tarde a todos, amém? Graça e paz. Sou o pastor Luiz Fernando, sou pastor da Igreja Evangélica Unidos por Cristo, pastor administrativo. Nós temos um pastoreio mútuo na nossa igreja. Não há um líder, há um grupo de líderes que trabalham em prol da comunidade. E nós somos, então, a Igreja Evangélica Unidos por Cristo. Ficou sob minha responsabilidade falar o capítulo 7, que fala sobre oferta, que eu carinhosamente apelidei de batata quente, porque é uma situação que todos os pastores passam, que é lidar com dízimos e ofertas, como nós tratamos disso, como as ovelhas veem isso. Eu fiz uma enquete na nossa igreja: por que você dizima na igreja? Você é ofertante? Você é dizimista? E mais de 50% declararam que são dizimistas porque a instituição impõe eles serem dizimistas. Mais de 50%. Ou seja, não entenderam ainda a graça de poder ser um colaborador na obra do Senhor. E John Stott, ele fala bem a respeito disso. Como nós podemos ser voluntariosos na obra do Senhor. Ele coloca 10 princípios em seu livro, Igreja Autêntica, no capítulo 7. Ele desenvolve esse tema e nos trata de uma forma bem específica, baseado lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8 até o 9, no que ele titula como 10 princípios da oferta cristã. E a oferta cristã, amados, é um tópico extremamente importante na agenda da igreja. Todo pastor que trabalha com esta área sabe da importância de, no final do mês, você ter os recursos necessários para cumprir com os objetivos da igreja. Pois dela advém os recursos necessários para a manutenção dos templos, investimentos na obra missionária, sustentos de líderes em tempo integral, bem como tudo que diz respeito aos diversos pagamentos exigidos para o perfeito funcionamento da instituição. E o apóstolo Paulo, ele desenvolve esse tema no capítulo 8 e 9 de 2 aos Coríntios, de maneira bem simples e objetiva, o que nos dá referências desta prática na igreja do primeiro século. As igrejas, além do culto a Deus, amados, elas tinham uma importante tarefa social na comunidade. Eles mantinham viúvas desamparadas, órfãos e toda sorte de enfermos que eram rejeitados pela sociedade, pelas autoridades da época. A igreja assumia esse papel de cuidar. E baseado nesse cotidiano de dificuldades da igreja do primeiro século, John Stott desenvolve 10 princípios que amparam a oferta cristã. É também importante salientar que esses princípios, eles são uma análise pessoal do autor, e você, num estudo mais aprofundado, você pode criar 15, reduzir para 7, cada um vai interpretar de uma forma. Mas no caso específico de John Stott, ele cria então 10 princípios básicos que podem ou não serem acrescidos, através de uma análise detalhada de outros textos. Primeiro, a oferta cristã, ela tem origem na Trindade. A oferta é uma expressão da graça de Deus. Paulo começa o capítulo 8 com essa referência, a generosidade de Deus. E graça é outra palavra para generosidade. Alguém que tem graça é alguém que consegue olhar para alguém que está em necessidade
e o seu coração se move a atender a necessidade daquela pessoa. E a gente vê bem isso naquela parábola do bom samaritano. Passa o sacerdote, passa o levita, e estão apressados, estão compromissados com as suas tarefas. Porém, passa lá o samaritano e olha, tem graça, generoso, aplica essa graça na vida daquele homem caído, leva ele para uma hospedaria, e esse homem ainda tinha nome na praça, porque ele diz: olha, eu vou, e tudo que ele consumir, você coloca na minha conta, que quando eu voltar eu pago. E aí eu pergunto, será que a igreja de hoje ela tem conta aberta na praça? Como somos vistos pela nossa sociedade que nos cerca? Então o autor relata que por trás da generosidade das igrejas da Macedônia, havia na verdade a generosidade de Deus, trabalhando em seu povo para torná-lo generoso também. O privilégio de servir é exaltado nesse texto como a graça de Deus agindo em favor do seu povo, onde eles deram ao Senhor depois a Paulo, na obra missionária, e aos seus companheiros de trabalho. Eles não ficaram desamparados. Também podemos ver que ela tem origem na Trindade, e a oferta ela pode ser um carisma, ou seja, um dom do Espírito. 2 Coríntios 8, 7. É claro, amados irmãos, que os coríntios, eles já se destacavam nos dons espirituais da fé, da palavra, do conhecimento, da dedicação e do amor. Eles já se destacavam nisso. A igreja de Corinto era uma igreja abençoadíssima, mas agora Paulo insistia para que eles também se destacassem no privilégio de contribuir. Paulo demonstra então que contribuir é um dom espiritual. Ainda sobre a origem na Trindade, e o terceiro princípio diz que a oferta cristã ela é inspirada pela cruz de Cristo. Ou seja, Paulo não está ordenando que eles ofertem com generosidade. Não é uma ordenança. Não é assim que Paulo lidava com eles, e não é assim que o pastor da igreja lida com as ovelhas. Muitas vezes tem pessoas que são intimadas a dizimar, ao passo que o pastor deveria demonstrar a graça, a liberalidade em poder ajudar a obra do Senhor. Antes, Paulo faz o quê? Testa-lhes a sinceridade do amor, comparando-os com outros e, em especial, isso fica implícito, com Cristo, pois eles conheciam a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A referência apela para o padrão da graça divina, nos desafiando a responder do mesmo modo. De que modo? Ou seja, liberalmente. Ele faz um paralelo com o sacrifício de Cristo na cruz e como nós, como cristãos, nos sacrificamos em prol da sociedade que nos cerca. É preciso observar as duas referências à pobreza e as duas referências à riqueza para entender o que Paulo queria expressar. O que John Stott diz: por causa da nossa pobreza, nós que estávamos mortos em delitos e pecados, Cristo renunciou às suas próprias riquezas, ou seja, ele se despiu de sua glória, para que por meio de sua pobreza, agora pobre aos olhos humanos, nós pudéssemos nos tornar ricos, ou seja, pudéssemos agora, debaixo da graça, debaixo do amor, agora vivos, justificados, eleitos, agora nós que estamos indo em direção aos céus, possamos passar transformando a sociedade onde nós estamos inseridos. Agora ele muda o aspecto, ele cria a igualdade de acordo com os nossos meios. A oferta cristã, e é o quarto princípio que Stott diz, é proporcional, ou seja, ninguém dá mais do que o outro. Não é algo que pode ser mensurado. Não, aqui John, ele explica que a oferta sempre deve ser proporcional, o que traz um senso de dever comum. Eu estava lendo sobre a lei de Pareto esses dias, estava falando sobre isso, e para quem não conhece essa lei de Pareto, também pode ser chamada de 20/80, que você pode aplicar em todos os aspectos da vida. E eu apliquei a administração da igreja, que
20% dos membros da igreja mantêm a instituição, enquanto os outros 80% só desfrutam dela. Não é assim na sua igreja? É diferente na sua igreja? É assim, não é? 20%, você pega 20% dos membros são comprometidos com missões, 20% dos membros são comprometidos em ofertar, 20% dos membros respondem às necessidades da comunidade que cerca a igreja, enquanto os outros 80% não estão nem aí. Mas como assim, pastor? Muitas vezes não são sensibilizados em compartilhar o que tem. Então ele diz que, por ser proporcional, ninguém é sobrecarregado com fardos que não possam suportar. Este princípio é importante, amados. É importantíssimo por quê? Porque consegue reunir no mesmo local e com o mesmo ideal classes que não se reuniriam a não ser em um ambiente como o da igreja, aonde você pode ter numa mesma igreja pessoas extremamente ricas, também pessoas extremamente pobres. Ou seja, você consegue trabalhar com a proporcionalidade. Todos ofertam, todos contribuem, todos ajudam proporcionalmente devido a esse princípio que nós vimos aqui, o princípio da proporcionalidade. Fica aquela linha laranja ali crescendo, eu já vou ficando nervoso. A oferta cristã contribui para a igualdade. Ao passo que todos ajudam os mais carentes, tira esse com aí, ao passo que todos ajudam os mais carentes, ou seja, estão atentos às necessidades dos membros da igreja, o que aquele irmão que está desempregado, aquele irmão que está passando por dificuldades, aquela irmã que está passando por problemas, o que ela precisa? A oferta cristã contribui para a igualdade. E o nosso país é o país da desigualdade, aonde quem tem mais pisa no que tem menos. Aonde que você se utiliza do princípio da escada. Sabe qual é o princípio da escada? Se eu puder usar as pessoas para subir, eu pisarei nelas. Esse é o princípio do Brasil. O Brasil é regido por esse princípio. Mas na igreja do Senhor, que é um agente de transformação para a sociedade, ao passo que todos ajudam os mais carentes, a oferta cria bases de justiça social, onde ninguém é maior do que o outro. Amém? Deus deu talentos e a própria condição de vida, às vezes, cria possibilidades diferentes. Tem pessoas que tiveram uma criação, tiveram pais que propiciaram que eles pudessem entrar em boas escolas. Tem pessoas que conseguiram, a muitas custas, trabalhando, catando lixo, reciclando papel, conseguiram se formar. É assim, o nosso país é assim. Tem pessoas que estão na faculdade, que são filhinhos de papai, estão lá cheirosos, bonitos, com o lanche, que uma semana de lanche desse jovem, às vezes é um mês de alimentação de um pai de família. Mas Deus deu talento e as próprias condições de vida, às vezes, criam possibilidades diferentes. E esse princípio de gratidão, quando eu sou abençoado por Deus, quando eu posso ajudar, esse princípio de gratidão e ajuda mútua gera equilíbrio para o corpo. Ou seja, eu estou abençoado, eu fui abençoado por Deus, eu tenho um bom emprego, graças a Deus as coisas estão bem na minha casa, mas o meu irmão, ele não está passando por momentos fáceis. Como eu posso lhe ajudar, meu irmão? Será que nós, como pastores, como líderes, alguma vez já olhamos para um membro da nossa igreja e falamos assim: como você está? Como eu posso lhe ajudar? E aqui ele fala sobre suprir sem ser deixado de lado, ajudar e saber que serei ajudado. O Rose falou sobre isso. E esses princípios são fundamentais em dias de crise, como o do Brasil na atualidade. Supervisão atenta e rivalidade amigável. A oferta cristã deve ser cuidadosamente supervisionada. Essa é uma das minhas áreas de atuação. Eu trabalho com pastoreio administrativo. Eu trabalho com a área de secretaria de igrejas, com a área de finanças de igreja, como uma tesouraria deve proceder. E a importância da supervisão e do cuidado em se administrar com integridade
mas também de transparecer tudo que se tem às mãos, é muito bem salientada neste ponto. Igrejas que não têm o seu balancete, não têm a arrecadação da igreja explícita aos membros, tudo parece que é oculto, dinheiro parece que é algo profano dentro da igreja. Nós trabalhamos com a perspectiva que tudo deve ser demonstrado, todos os gastos, tudo que entra, tudo que sai, e aqui é muito bem salientado, porque, graças a Deus, nesses quase 20 anos de pastoreio, todas as igrejas que eu venho passando, em meio às crises, são igrejas que as arrecadações sempre aumentam, a gente sempre conquista algo. Por quê? Porque quando você descreve, quando você demonstra tudo que está acontecendo nessa área, você consegue, vocês conseguem fazer com que as pessoas sejam mais voluntárias. E a confiança gerada por mecanismo de supervisão, demonstrativos, deve ser não só implementada, mas também motivada pelos líderes, gerando frutos de amor e de minimização de críticas. Claro que quando você explícita tudo que está sendo feito dentro da igreja, a probabilidade de críticas é menor. A oferta cristã, sétimo princípio, diz que pode ser estimulada por um pouco de competição amigável. O John Stott trata e fala que Paulo faz um jogo de palavras para motivar as igrejas do sul e do norte a ofertarem de forma mais generosa. Mas talvez a máxima aqui não seja competição, mas exatamente o contrário. Ser motivado por exemplos positivos. Campanhas, slogans e quaisquer tipos de apelo que façam com que grupos distintos sejam pressionados a ofertar. Por exemplo, dizer, se você não ofertar, Deus não vai abençoar a sua casa. Se você não for ofertante, as portas do céu estarão cerradas. É o que muitas vezes a gente ouve nas igrejas. Se você doar tudo para a igreja, Deus vai multiplicar na sua casa. São slogans e pressões que não devem ser mensuradas como uma prática cristã. O oposto deve ser aplicado neste caso. O que a mão direita der, a outra não veja. Oitavo, a oferta cristã lembra uma colheita. Segue-se ao texto a premissa de que a alegria em servir, a alegria em ofertar, gera frutos de graça. E aí sim, frutos de graça e de alegria. Ou seja, eu faço porque eu entendi o meu chamado. Eu faço porque a graça está sobre mim. Eu faço porque eu sou um agente de transformação na missão de Deus para a comunidade onde eu estou inserido. E aqui 2 princípios, eles são apresentados. Primeiro, nós colhemos o que plantamos. A gente já tem aquele ditado, quem semeia vento, colhe tempestade, né? E quem semeia amor, colhe o que, irmãos? Amor. Quem semeia paz, colhe o que? A paz. Quem semeia caridade, colhe o que? Reconhecimento da sociedade. Amém? Nós não precisamos receber nada em troca, já recebemos. E, segundo, aquilo que colhemos tem um duplo sentido. Por quê? Colhemos quando semeamos. Porém, aquilo que colhemos hoje serão as sementes de uma nova plantação amanhã. Amém? Eu entendo que o que eu recebi então, uma parte, eu vou investir. Para quê? Para que seja algo sustentável, que é uma palavra que tem sido muito bem expressa ultimamente. Meu Deus, eu estou ficando com raiva de laranja. A oferta cristã possui significado simbólico, que o negócio ali é laranja ali. Segundo Stott, Paulo via a oferta cristã como um símbolo, algo muito maior do que os nossos olhos podem enxergar. Para Paulo, a oferta simbolizava a confissão do Evangelho de Cristo. Ele fazia um paralelo entre gentios e judeus, atrelando este ato como uma solidariedade coletiva no corpo de Cristo. Ou seja, a oferta cristã também para nós possui um significado simbólico. E por fim, o resultado, gratidão a Deus. A oferta cristã promove gratidão a Deus. 2 Coríntios 9, 11, parte B até o versículo 15. A oferta cristã autêntica, não é aquela interesseira, é bom frisar, essa oferta cristã autêntica leva as pessoas não apenas a serem gratas a nós,
os doadores. Eles não olham a igreja como os doadores. Não, eles olham a igreja como o canal de Deus, mas a Deus, e a ver a nossa doação feita a eles, à luz de sua graça indescritível. Diz a palavra de Deus que a igreja caía na graça de todo o povo, crescendo e sendo reconhecida pela sociedade. E nós temos então o privilégio formidável de ajudar pessoas do outro lado do mundo a darem glória a Deus. Temos a oportunidade de mudar a condição de muitas vidas com nossa oferta, mesmo que pareça ínfima no singular. É o que John Stott diz. Entender que o pouco com Deus e unidade da igreja se torna algo grande. Amém? E duas perguntas importantes. Na perspectiva do autor, a oferta cristã serve como um dos meios da manifestação da graça de Deus e do favor do Senhor à sua igreja. Você concorda com essa afirmativa? Explique. Você concorda com o autor quando diz que Paulo cria uma rivalidade amigável como forma de motivar as igrejas do sul e do norte a serem mais generosas? Também explique. Terminei antes do tempo. Tchau, laranja, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos.